Eu vou passar a palavra para a Rose e fazer a mediação agora da nossa última atividade do evento, que é a mesa redonda. Rose, fica à vontade, a palavra é sua. Bem, pessoal, vamos então dar início à nossa mesa redonda, né, com o tema Desafios Atuais para o Desenvolvimento Científico. No Brasil, no caso, né? Bem, nós vemos que no atual momento, né, que temos uma certa volta ao obscurantismo, né, com toda essa negação ao conhecimento, negação à ciência, negação às vacinas, né, e, ao mesmo tempo, um certo oportunismo na diminuição das verbas para a educação e para a ciência, né. Dentro desse contexto, eu gostaria que assim, o professor Odílio, o professor Ademir, pudesse falar um pouco, né? Eu vou dar 15 minutos inicialmente ao professor Odílio para expor um pouco a sua visão, né, para exatamente essa questão dos desafios atuais do desenvolvimento científico. Tá, Professor Rose. Odílio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rose, Nádia, pelo convite de participar dessa mesa redonda. Bom, eu gostaria de destacar primeiro a questão da Big Science, né? Quer dizer, hoje em dia, nós temos a necessidade, em vários campos do conhecimento, principalmente da física e da astronomia, de partir para uma ciência cara. Uma ciência cara no sentido de que ou você parte para um experimento caro, que não foi feito ainda, ou você não tem perspectiva das observações conseguirem dizer alguma coisa sobre as várias teorias que foram formuladas pelos teóricos ao longo dos anos. Então, isso é verdade em física de partículas, precisam de grandes aceleradores, cada vez maiores. Isso é verdade em astronomia óptica, infravermelho, precisa de grandes telescópios, como nós vimos na palestra da professora Thaisa hoje. Você precisa de telescópios maiores e também colocados muitos desses experimentos no espaço, né, que é uma astronomia caríssima. Né? A mesma coisa no caso de ondas gravitacionais, cada vez você precisa de interferômetros com braços maiores para ter mais sensibilidade, ou colocar, nesse sentido, interferômetros com braços cada vez maiores, você acaba indo para o espaço, que é o projeto LISA, que você tem interferômetros com braços de 2,5 milhões de quilômetros. E várias outras áreas, você precisa de satélites caríssimos em astronomia de gama, astronomia X. Você precisa de cada vez instrumentos mais caros, maiores, mais sensíveis. Em radioastronomia, você agora tem o radiotelescópio chinês, né, que substituiu basicamente o de Arecibo, e são instrumentos cada vez maiores, mais caros. Então, a Big Science necessita de grandes investimentos, investimentos até que um país sozinho não consegue arcar. Então, você tem que fazer grandes colaborações envolvendo vários países e envolvendo várias financiadoras de pesquisa, de ciência. Então, isso é uma dificuldade que nós estamos vendo a cada década que passa. Cada década que passa, mais e mais, a gente tem que partir para a Big Science. De outra forma, não tem jeito. A teoria você vai ter teorias que podem atirar em todas as direções. Quer dizer, cada teoria atira numa direção, mas você não sabe qual é as que estão indo na direção certa. Né? E a física é uma ciência experimental. É uma ciência que precisa se basear nos fenômenos observados e
testados na natureza. Quer dizer, a matemática ela tem uma diversidade enorme, talvez até a diversidade de satisfazer as leis de qualquer tipo de universo. Mas a gente vive num universo somente e que tem leis definidas que você só vai descobrir se conseguir comprovar observacionalmente ou experimentalmente essas leis. As teorias, logicamente, vão modelar esse entendimento, mas você pode avançar com as teorias na frente das observações, porque as teorias são livres para especular e formular explicações para os fenômenos da natureza, né? Mas toda boa teoria permite ser testada. Então, a gente precisa testar essas teorias, essas boas teorias que podem ser testadas. Então, esse é o primeiro aspecto. Esse é o primeiro complicador na situação atual, né? A gente precisa de grandes investimentos. Segundo, a situação precária de financiamento da pesquisa no Brasil, já um pouco mencionada pela Rose, né? E essa situação precária de financiamento não é somente pela questão da situação econômica do país. Ela é também por causa de questões ideológicas, né? Quer dizer, existem posições ideológicas que estão também prejudicando esse cenário. Não é só uma questão financeira do país. O país, apesar de suas dificuldades, é um país rico. A população pode não ser rica, né? Quer dizer, na média, mas o país é um país rico, é um país grande, território grande, tem muitas riquezas. Então, em termos absolutos, comparados no mundo, ele é um país rico. Mas a população não acompanha essa riqueza toda. A divisão dessa riqueza para a população não é tão favorável. E aí, então, nós temos essa questão também ideológica agravando essa situação. O terceiro fator que eu gostaria de colocar é a competição da ciência de fato com a ciência divulgada, que está sendo divulgada nas redes sociais, nos depositórios de papers, quer dizer, aqueles depositórios de papers que os papers não necessariamente foram aprovados pelos seus pares, não foram necessariamente aceitos pelas revistas científicas. Então, esse é um problema que hoje em dia, com as redes sociais, qualquer indivíduo se faz ouvir por milhares de pessoas, se ele quiser. Então, essa ciência, digamos, particular, individual de cada um, que se acha que sabe a verdade, que sabe, que acha o que resolve isso, o que resolve aquilo, né? Qual é a cura dessa doença, o que precisa tomar para curar da doença, ou se a vacina não funciona, ou, enfim, e também no campo da física, que a teoria da relatividade não funciona, ou a teoria tal não funciona, ou que a teoria dele é que funciona. Então, esse problema é um problema que a gente está enfrentando cada vez mais com essas redes sociais. Então, esse é o terceiro problema. O quarto problema é a fuga de cérebros que a gente está tendo numa situação agravada. Então, toda vez que a gente tem uma situação precária de financiamento, ou inclusive agravada por questões ideológicas, a pessoa, os estudantes, principalmente os melhores, que podem conseguir bolsa no exterior, ou posições, ou emprego, ou
estudo no exterior, ou tem condições financeiras também, às vezes, para pagar algum estudo no exterior, eles saem, né? Eles saem do país. Isso é um quarto agravante à situação, essa situação, né? A fuga de cérebros. E uma coisa puxa a outra, né? A fuga de cérebros, ela vai também, de uma certa forma, diminuir a qualidade da pesquisa no país, né? E, com isso, também os governantes vão ter talvez menos interesse de investir nessa pesquisa tupiniquim, nessa pesquisa dos pesquisadores do seu próprio país, né? E, finalmente, como quinto fator, eu coloco a dificuldade de conexão entre a ciência brasileira e as necessidades do país. De uma certa forma, eu não descarto totalmente as ideologias no sentido disso, mas tem que ir com calma. Eu acho que existe essa desconexão muito grande no Brasil entre a ciência que se faz e as necessidades do país. Isso é fácil de entender. Primeiro, porque no país dificilmente as indústrias fazem pesquisa, principalmente as indústrias maiores. É feita pesquisa nas indústrias. Isso é verdade, existem bolsões em que isso são feitos, principalmente no estado de São Paulo, né? Principalmente na região de Campinas, região em torno de São Carlos. Muitas indústrias fazem pesquisa associadas à física e à engenharia que se faz em instituições nesses locais. Existem outros locais também, Belo Horizonte, Recife, a própria São Paulo. Isso é verdade. Mas é um grau diferente do que é feito, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Para eu botar um exemplo simples, antes de voltar ao Brasil, eu fiz doutorado em detecção de ondas gravitacionais nos Estados Unidos, na LSU, uma Louisiana State University, próximo de um dos locais que tem um dos interferômetros da Louisiana. Eu dou exemplo de 3 colegas que estavam fazendo doutorado, mais ou menos contemporâneos, próximos de mim. Um chinês e 2 americanos. Esse chinês, o primeiro americano que saiu para trabalhar, ele foi contratado pela CIA, né? Por que a CIA queria contratar ele? Ele foi contratado pela CIA porque eles tinham interesse de saber de um cara que pudesse ter conhecimento de física com profundidade suficiente para dizer se um local, por exemplo, poderia ter chance de ter algum tipo de laser de raio-x sendo desenvolvido, ou uma planta de uma bomba nuclear de alguma outra espécie, ou algum tipo de laser de outro comprimento de onda, sem ser raio-x, ou raios gama, sei lá. Quer dizer, tivesse conhecimento de física com profundidade, de excelência suficiente para fornecer essa consulta imediata diante de fotografias que apresentassem para ele. É lógico que ele ia ter uma vida completamente desligada dos seus amigos, né? Quer dizer, ele não poderia conversar sobre esses assuntos com os amigos, né? Teria uma vida extremamente reservada, mas ele, como tendo estudado detecção de ondas gravitacionais, a CIA considerava que ele tinha o caráter exótico suficiente para cumprir bem com esse papel. E ele aceitou. E eu não sei se até hoje ele está lá, mas o que é certo é que ninguém mais do grupo
ouviu falar dele, ele se desligou de todo mundo e foi seguir essa profissão. Bom, um outro americano foi ser construtor civil, né? Ele achou que já tinha conhecimento de integrais, de cálculos e tudo suficiente para fazer engenharia, exercer a engenharia, apesar de ter um diploma só de físico, né? E ele foi para a construção civil, né? Também tinha trabalhado no grupo de detecção de ondas gravitacionais. E o terceiro, que eu acho que foi o mais, digamos assim, o que conseguiu melhor posição foi esse chinês que foi trabalhar na indústria americana, foi trabalhar na GE, na General Electric, com tomografia computadorizada. Então, esses tomógrafos que usam hélio líquido, né, para refrigeração, ele foi trabalhar na General Electric para desenvolver esses tomógrafos que usam campos magnéticos intensos, né? E ele ele ficou milionário, ele ganhou muito dinheiro e desenvolveu esses tomógrafos horrores. A gente tem tomógrafos muito bons, eu tenho certeza que o dedo dele tem desenvolvimento desses tomógrafos no mundo inteiro. Lá no LIGO, por exemplo, existem muitas pessoas que conseguem emprego no Google, depois de terminarem os seus doutorados, conseguem emprego em firmas de isolamento vibracional ativo, né, como, por exemplo, essas firmas que fazem dispositivos de controle extremamente sofisticados. Quando você entra num shopping, você vê aquele guarda em cima de duas rodinhas, né? E basta ele se inclinar um pouquinho, que ele vai para frente, né? E tudo aquilo é controle, né? E controle na Fórmula 1, sistema de isolamento vibracional, que praticamente, mesmo o chão trepidando, o carro consegue fazer a curva sem sair da curva, né? Tudo isso é controle sofisticado. Os espelhos do LIGO, do Virgo, são as coisas mais imóveis que existem no planeta. Eles não se mexem mais do que 10 elevado a menos 19 metros, né? São imóveis. As amplitudes de oscilação desses espelhos é menor que 10 elevado a menos 19 metros. Para você ter uma ideia, uma coisa resfriada a hélio líquido tem movimentos da ordem do diâmetro de um próton, 10 elevado a menos 15 metros. Quer dizer, 10 elevado a menos 19 metros é uma coisa menor do que o movimento browniano a 4 graus Kelvin, né? Então é uma coisa impressionante, isso tudo com um sistema de controle. O sistema de controle é tão bem feito que, inclusive, ele tem uma resposta até 70 Hz. Então, o LIGO ele é sensível a partir de 20, 30 Hz. O sinal que entra nessas frequências, o sistema de isolamento vibracional dos espelhos tenta cancelar o sistema real, verdadeiro das ondas gravitacionais. Então, esse sistema depois, esse sinal até 70 Hz é recuperado no canal do sistema de controle, tá? Então, é lógico, o sinal acima de 70 Hz todo já vai no canal de onda gravitacional detectado pelo fotodiodo mesmo, né? Mas o abaixo de 70 Hz ele tem que ser recuperado pelo sistema de isolamento vibracional. Então, essas coisas todas, a pesquisa de alta tecnologia, que envolve alta tecnologia, altos conhecimentos de chips, de construção de chips, de estado sólido, de física, de mecânica dos sólidos, tudo isso é diretamente aproveitado nas pesquisas de indústrias que fazem chips eletrônicos, né? Esse pessoal é aproveitado. Então, isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, mas aqui existe dificuldade de acontecer. O Brasil ele não tem desenvolvimento de chips, de componentes eletrônicos, como na Europa ou nos Estados Unidos. Então, tudo isso é prejudicado pelo pouco desenvolvimento de pesquisas no Brasil. Então, o retorno que a pesquisa nossa dá não é
para a indústria local, não é para os serviços locais, né? Muitas vezes. E isso acontece lá. Mas é lógico, a gente, se você envia um estudante para o exterior, ele vai estudar uma coisa que dá certo de aproveitar diretamente na indústria lá, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui não vai dar. Então, muitas vezes, ele continua lá, né? As indústrias seguram ele lá para ele não voltar para o Brasil. Então, existe esse também descompasso, essa desconexão entre a ciência brasileira e as necessidades do país. Isso tem que ser repensado, porque se você melhora essa conexão, você melhora muita coisa, né? Inclusive, você começa também a ajudar a desenvolver pesquisa no próprio país, né? Bom, eu acho que eu já falei demais, eu vou ficar por aqui. Professor, eu vi que tem perguntas, eu também tenho uma pergunta, mas eu gostaria de passar para o professor Ademir, aí depois a gente abre para as perguntas gerais, certo? O pessoal anota no papel para não esquecer e depois pergunta. Rose. Passa a palavra. Eu posso começar a falar, Rose? Pode sim. Tá, então vou agradecer ao professor Odílio porque o Odílio tocou em vários pontos que são interessantes, né? Mas eu vou tentar complementar a abordagem do Odílio, que foi muito rica. E eu vou tentar falar mais sobre a questão dos desafios atuais para o desenvolvimento científico nacional, que não está. Quer dizer, o nome que está no programa é Desafios Atuais para o Desenvolvimento Científico, que leva a você querer discutir Big Science, por exemplo, né? As redes de interação, né? Internacionais e nacionais, etc. E o Odílio já falou sobre isso, né? Então, eu vou tentar falar um pouco mais sobre a questão nacional. Olha, a questão nacional, bom, eu já tenho 66 anos e já atravessei vários momentos do Brasil. E nós estamos numa crise social. Essa crise social ela tem várias conexões, maiores do que os dedos de uma mão. Eu vou procurar me ater ao que eu acho fundamental. Quando a gente está numa crise, né, seja ela científica, seja ela social, seja ela filosófica, o que é que você faz? Você, em geral, todas as áreas é assim, você tenta voltar aos fundamentos. Os fundamentos. Quando é uma teoria científica, como a crise da radiação de corpo negro, né, que foi um desafio lançado por Kirchhoff em 1859, só foi resolvido em 1900. Corpo negro passou décadas como um problema em aberto. E a volta de Planck aos fundamentos conseguiu, inclusive, criar uma nova mecânica. A gente sabe disso. Então, muitas vezes, nas crises de diversas naturezas, você precisa voltar aos fundamentos. Isso é fundamental. Voltar aos fundamentos. Então, o que seriam os nossos fundamentos? Para ter não apenas um desenvolvimento científico estruturado, direcionado, né? E que apontasse para o futuro do país, porque o desenvolvimento científico está ligado ao desenvolvimento tecnológico. Mas a consciência do país, que implica
na criação de condições para esse desenvolvimento ser efetuado, nós temos primeiro que investigar quando é que isso aconteceu no Brasil. Quando foi que houve um desenvolvimento científico? Eu sou nordestino. Quando eu era garoto, até os 20 anos, até eu terminar a minha graduação, praticamente não existia pós-graduação no Nordeste. Não existia pós-graduação no Nordeste. Hoje temos uma pós-graduação. Eu me lembro quando eu era rapazinho, a pesquisa era feita aqui no eixo Rio-São Paulo. Como é que agora a gente tem uma estrutura de pesquisa nacional? Atacada por sua própria população. Eu estou horrorizado. Quando eu cheguei aqui em 2003, fiz concurso na USP, eu percebia que a população paulistana tinha uma admiração pela USP e pelas estaduais paulistas. Honravam suas universidades, admiravam suas universidades como um americano. Um americano pobre, e eu convivi com vários, brancos e negros, quando eu estava nos Estados Unidos, eles sabiam, de alguma maneira, que a sua condição de vida era também sustentado pelo desenvolvimento de ciência e tecnologia, e eles admiravam as universidades. Com razão. Agora, nós passamos de uma situação... Quando eu comecei a ser professor em Natal, a universidade era admirada. Era admirada, era um sonho ir para a universidade. Eu me lembro quando o campus foi construído, eu morava na periferia de Natal, e o campus foi construído também próximo, era na periferia de Natal, o campus. E a construção daquele campus abriu meu horizonte, é para ali que eu vou. Ora, mas por que é que houve esse surto de desenvolvimento no Brasil? Qual é a origem disso? Só para informar aqui a vocês, a CAPES foi fundada em 1951. E no mesmo ano foi fundado o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Duas agências de fomento com objetivo distinto. Uma mais ligada à pós-graduação e a outra ligada à formação de quadros. Ora, 51, mas vocês sabem que a década de 50 foi um período muito difícil na cena social brasileira. Mas, de qualquer maneira, em 64 foi... Quer dizer, a contradição foi decidida e você estabeleceu um novo regime, um regime autoritário. Diga-se de passagem, um regime autoritário. Mas esse regime autoritário, em 68, fez uma reforma universitária. 68, final de 68. E a partir dos anos 73, 74, a CAPES começa a haver um investimento em universidades brasileiras, no regime autoritário. Tá? E aí o que aconteceu? A construção dos grandes campos universitários. Eu fui contratado, pessoal, como professor colaborador. Eu tinha acabado a graduação, não tinha professores. Mas o que aconteceu? Eu dei um ano de curso e fui imediatamente fazer mestrado. Voltei, passei mais um ano. Na verdade, eu passei mais, porque eu nem sabia se eu ia ser físico. Mas teve colega meu que fez o mestrado, passou um ano na universidade, voltou, fez o doutorado e voltou. E todo esse processo culminou com a formação da pós-graduação no Nordeste. Foi assim que nasceu a pós-graduação no Nordeste. E foi a partir daí, então, um regime autoritário que era nacionalista de verdade.
Eu não estou falando dos erros cometidos na seara política. Eu estou falando na seara do desenvolvimento. Então, eles criaram a Embrapa, a Embraer, fortaleceram a Petrobras, construíram campos universitários, contrataram professores, mandaram estudantes fazer graduação. Em Natal, os meus primeiros professores que voltaram, eles tinham feito 2 anos em Natal de física e foram fazer os últimos 2 anos na PUC do Rio com bolsa. E voltaram e foram contratados como professores. Saíram para fazer mestrado, voltaram, saíram para fazer doutorado, voltaram, criaram a pós-graduação. Veja só, que experiência. O PICD, que era o Programa Institucional de Capacitação Docente, que varreu o Brasil inteiro, estabeleceu nacionalmente uma estrutura de pós-graduação. É um exemplo de sucesso absoluto. Em uma geração se mudou em menos de uma geração, na realidade em 15 anos, de 1970 a 1985, foi criada a pós-graduação no Nordeste. O doutorado em cosmologia, por exemplo, quando eu voltei da Abrau com o pós-doc, imediatamente me juntei com meus colegas que já tinham um mestrado em astronomia e cosmologia e fundamos o doutorado. Então, pessoal, existia uma motivação no ar. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabia que, bem ou mal, existia um objetivo. Objetivo, temos que desenvolver ciência e tecnologia. O investimento em águas profundas, o fortalecimento da Petrobras nos trouxe o pré-sal, que é um caso único. Nós tínhamos, porque agora já roubaram a tecnologia. Nós tínhamos uma tecnologia brasileira que nos permitiu ir a 7 quilômetros de profundidade e retirar petróleo. Então, veja, o que eu quero chamar a atenção para isso é que o desenvolvimento ele é induzido, e que o Estado é importante. Então, se você não tiver um Estado governado por pessoas que realmente sejam nacionalistas, que amem o seu país de verdade, é difícil, é muito difícil. Isso aconteceu em todas as nações. A Rússia teve uma czarina que era uma déspota esclarecida. Ela levou óleo para lá. Ela fundou a Academia de Ciência Russa. E hoje o desenvolvimento da Rússia em mecânica de fluidos, por exemplo, se deve à presença de óleo, o pai da teoria de fluidos. Quem é que não estudou a equação de óleo aqui? Foi a czarina que levou. Por quê? Catarina II. Por quê? Porque todos os governantes europeus queriam ter a sua academia de ciência. Ora, mas o que é que a gente vê no Brasil hoje? Eu discuto com as pessoas no meu condomínio, eu preciso defender a USP. Eu defendo. E eu defendo com argumentos, mostrando que o que o pessoal faz é um trabalho de quinta coluna. O que eles falam, os absurdos que falam da USP, a gente não sabe se é uma parte por inveja, porque não conseguiram entrar ou adquirir um diploma na USP, e uma parte é porque a gente percebe que são mentiras veiculadas contra a nossa universidade, contra o esforço do povo brasileiro de décadas, um país que teve a primeira universidade fundada para dar um título de doutor honoris causa a um rei belga. É o que se conta por aí. Eu não acredito que isso esteja longe da verdade. No século passado. Ora, tivemos uma primeira geração de físicos que fez uma revolução no país. O meu orientador, eu não só fazia física, não. Ele traduziu livros da escola secundária, porque aqui não tinha livros.
livros americanos da escola secundária. Ele traduziu, gastou seu tempo de vida com isso. Como um pesquisador reconhecido, porque depois ele foi um dos fundadores da Academia para o Terceiro Mundo, o Jaime Thiomo fez congresso de ensino de ciências no Rio de Janeiro, coordenado por ele. O Leite Lopes escreveu livros do tipo Ciência e Sociedade. O Mário Schemberg. Então, essas pessoas, todas elas podiam ter ficado no exterior. O exterior virou digamos assim, o sonho de consumo de quem vai fazer qualquer área da ciência. É ir embora, é se mandar. É se mandar, isso é vergonhoso. O país investe para formar uma pessoa, você gasta muito. Quando a pessoa está formada, vai embora. E quer ir embora mesmo. Então, pessoal, o que eu quero dizer é um amontoado de gente não forma uma nação. Uma nação pressupõe objetivos comuns, objetivos de desenvolvimento comuns e não falsos nacionalismos que destrói, que ajuda a destruir as coisas que levaram gerações de sangue, suor e lágrimas, de esforço, para você poder criar uma Embrapa, para você poder criar universidades. Olha, em 1990, eu era aluno de doutorado e eu fui representando os estudantes no encontro que houve em Petrópolis. Sabe qual era o tema do encontro? A física na próxima década. E eu fui falar pelos estudantes. Naquela época, sabe qual era o nosso objetivo? Ter o mesmo número de físicos que os argentinos, que a física argentina. A Argentina tinha mais físicos do que o Brasil. Nós tínhamos uma população muito maior, acho que quase 3 vezes maior, e tínhamos menos físico do que a Argentina. Em 1990, já no período democrático. Então, a universidade teve um impulso naquele regime autoritário. Regimes autoritários podem também estimular a universidade, porque alguns são nacionalistas. Quando não é um governo autoritário entreguista, que só quer se manter no poder a qualquer custo, ele tem um projeto nacional e desenvolve ciência, sim. A China desenvolveu ciência depois da sua revolução, a Revolução Chinesa. A Rússia também desenvolveu mais ainda. Os países que desenvolveram ciência tiveram uma presença forte do Estado. O Estado indutor. É assim nos Estados Unidos também. E as pessoas esquecem isso. Nos Estados Unidos, a ciência chegou à indústria, mas acontece que as pessoas nos Estados Unidos... Maxwell fez pós-doc na Alemanha. Pós-doc na Alemanha, com bolsa americana. Sabe? Então, existe a indução. Ora, onde foi que houve a segunda indução? No regime democrático. O regime democrático pode fortalecer a ciência, se ele for nacionalista. Se ele pensar no país com um objetivo de desenvolvimento, de erguer a situação do seu povo. Tá? E erguer a situação do seu povo. Então, a gente precisa ter claro essas coisas. Se não existe projeto nacional, pessoal, isso daí é enxugar gelo. É enxugar gelo. É gastar dinheiro aqui, formar os meninos, para os meninos ir embora. A minha geração queria ficar aqui. É a geração do Odílio. Minha geração, a geração do Odílio. A gente ficava por aí, a gente acreditava. Quando os meus estudantes, no final dos anos 90, né, chegavam muitos com necessidade, com dificuldade, chegavam para mim e diziam, professor, está tão difícil, a gente estuda muito, mas será que... Naquela época eu tinha toda a confiança, eu dizia para eles, acreditem, vai abrir, a gente vai chegar num momento aí que vai ter vaga nas universidades, vocês vão fazer concurso, vão terminar seu doutorado, vão fazer pós-doc, etc, etc.
Então, isso aconteceu. A minha filha trabalha na ONU. Em 2012, portanto, há quase 10 anos atrás, ela dizia para mim, ela dizia, papai, o Brasil é a bola da vez, não tem quem segure. O nosso país chegou num ponto sem retorno. Lê do engano, lê do engano. Ela dizia, papai, as políticas que a ONU está empregando nos países subdesenvolvidos são basicamente políticas brasileiras, de soerguimento de sua população. Isso eu digo, pessoal, porque eu acompanhei de perto, eu conversava com minha filha. O Brasil saiu na capa do The Guardian. Quem não se lembra disso? O Cristo Redentor subindo que nem um foguete. Quem não se lembra disso? Aí vieram as manifestações em 2013. Sabe do que nós fomos vítimas naquela época, pessoal? Nós fomos vítimas da geopolítica. Que os físicos, em geral, não dão a menor importância. Os intelectuais brasileiros das diversas áreas, muitas vezes não dão a menor importância, a não ser que ele faça relações internacionais. O que eu te digo é o seguinte, por não termos um nacionalismo sério, não percebemos que não interessa ao mundo um Brasil desenvolvido. Não interessa. E o que interessa é o agronegócio. Agora a gente assina a televisão e está lá, o agro é pop. O agro é pop. Ora, é o agro que vai desenvolver a indústria nacional? Nunca. A história da humanidade não mostra isso. Não é o agro que vai desenvolver. O agro não precisa do mercado interno. Ele vende para o mercado externo, ganha em dólar. Não tem nem interesse em subir o salário de seus funcionários, seus empregados, que está tudo, uma boa parte está mecanizada, né? Uma parte do agro. Então, pessoal, enquanto a gente não tiver... Eu vou encerrar, falta quanto tempo agora, Rosa? O que eu quero dizer é o seguinte, podemos desenvolver a nação, seja no regime autoritário, seja no regime democrático, do ponto de vista da ciência. Agora, só desenvolvemos se houver um projeto nacionalista, se houver um projeto sério que queira sistematizar as bases do desenvolvimento científico nacional. Eu não digo isso sem crítica. Por exemplo, eu fui contra como é o projeto que foi feito no Ciência Sem Fronteira. Eu fui contra o Ciência Sem Fronteira. Eu quis até escrever um documento na época, um artigo sobre isso. Por que eu fui contra? Porque eu fiz mestrado e doutorado aqui pelo PICD, um programa bem sucedido. O que era que o Brasil deveria ter feito? Devia ter feito um PICD 3.0. O que era? No lugar de mandar pessoas fazer doutorado no exterior, teria que ter mandado os doutores fazer pós-doc no exterior. E não mandar estudantes imberbes, sem experiência nenhuma, muitas vezes fazer turismo. Muitas vezes fazer turismo. Aí vai ter um caso ou outro que vão tentar mostrar como uma vitrine. Mas estava errado, o programa estava errado. Talvez a gente aprenda com esse erro. Mas acontece o seguinte, mais importante do que discutir esse erro, será evitá-lo uma segunda vez. Porque existe aqui uma crença no Brasil que é o seguinte, só faz ciência quem é jovem, então vamos mandar esse menino para o exterior. Os meninos ficavam fazendo curso de inglês lá. Aí um ou outro sucesso, em milhares, vai ser utilizado para justificar o que eu considero um grande erro. Um grande erro estratégico, porque se a pós-graduação no Nordeste deu certo com o PICD, é claro que pegar os doutores do Brasil, jovens, e mandar para o exterior fazer pós-doc, teria sido muito mais importante para o desenvolvimento da ciência científica nacional. E esses caras que vão voltando, porque continuaria o processo de desenvolvimento, iriam orientar esses jovens que estavam aqui. Então, a gente precisa ter uma visão, uma visão da situação do país, pessoal, a situação de crise. Precisamos voltar aos fundamentos, e os fundamentos de uma crise social, inclusive apoiada por muita gente com formação superior, com educação superior. Por quê? Porque falta aquilo que eu pus na última transparência
da minha palestra de hoje. A visão do Poincaré. Precisa de educação de humanidades, pessoal. Precisa conhecer a história do seu próprio país. Porque senão você está enxugando gelo. Enxugando gelo. Você precisa saber quais são as bases e quais foram os problemas de sucesso no seu país. Porque você criou coisas aqui no Brasil muito boas. E nós, infelizmente, chegamos nesse buraco onde todo mundo se acha no direito de negar a ciência. Que isso é inimaginável há 10 anos atrás, pessoal. Inimaginável. Quando o Brasil investia maciçamente em ciência, e só investe maciçamente em ciência, na indústria, etc., em todas as, para melhorar a condição de vida do seu povo, para diminuir as desigualdades. Por exemplo, eu vi muita gente me criticando assim, por exemplo, não, boa era a escola do passado, aquela escola secundária do passado era excelente. Para quantas pessoas era aquela escola, meu amigo? Para 20% da população, aquela escola não era universal. Era para os abençoados sociais. Temos uma escola ruim, mas ela está universal. Então, qual é o próximo passo? Mudar de patamar essa universalidade. Esse é que é o nosso desafio. Então, temos desafio ainda na escola pública, temos desafio a nível dos objetivos científicos estratégicos, porque para isso é preciso um governo que ache que a ciência é importante e que o seu povo tem uma visão científica importante. Porque, meu amigo, a luz que está na frente é, como diz lá no sertão do Nordeste, a luz que está na frente é a que mais alumeia. Quem está na frente? Os responsáveis pela nação. Se eles não têm uma visão nacionalista verdadeira, qual o exemplo? Qual o exemplo? Qual o exemplo que nós temos? Então, a gente precisa voltar aos fundamentos, dar um passo para trás e dizer o Brasil que nós queremos. Sabe? Qual o Brasil que nós queremos? Eu vejo os professores da universidade, principalmente das federais, com medo. Hoje existe uma situação de medo. A federal era uma espécie de um território livre, você conversava até com as pessoas que não pensavam politicamente igual a você. Hoje está vedado até na própria família. Até na própria família. Com os argumentos mais absurdos e ilógicos, que não se sustenta em pé. Então, como é que um país dividido vai estabelecer quais são os seus objetivos nacionais, um deles sendo o desenvolvimento científico? Então, pessoal, a gente está numa crise social, vamos ter que resolver para poder traçar as bases, retomar as bases do nosso desenvolvimento. Senão eu vejo com muito ceticismo. Se continuar como está, quando eu vejo um ministro da Educação falando mal das universidades, ou criticando as pessoas ou ideologizando e criando dificuldades de toda a ordem para que o conhecimento não seja respirado. E o conhecimento tem que ser conhecimento geral. Na área de humanidades, na área de ciência, na área de tecnologia, tem que ser geral para poder isso crescer a nação e a consciência democrática. Então, pessoal, eu vejo assim como... Hoje, se o estudante viesse falar comigo, eu tenho estudantes, eu vou dizer, olha, acredito que vai ter uma recuperação. Gosta de física? Gosto de física. Então, se esforce para ser muito bom. Você vai... Ademir, eu vou... Vou esperar pela pergunta. Tudo isso tem a ver com fuga de cérebros, tem a ver com tudo, mas eu acho que tudo isso é, digamos assim, correção de segunda ordem.
A correção de primeira ordem é o objetivo nacional. E para isso precisa ter um governo nacionalista, de verdade. Bom, eu fico por aqui. Obrigado. E, bom, contei muito com a boa vontade de Rose aqui. Pessoal, seguindo, eu vou abrir para o Luiz, foi o primeiro inscrito. Por favor, Luiz. Tá mudo, tá mudo. Ah, ok. Obrigado. Primeiro, obrigado, Rose, pela palavra. Segundo, obrigado, Ademir e Odílio, pelas palavras. Eu gostei bastante. Bom, eu concordo bastante. Eu não gosto das palavras pelos significados delas, por mostrar a situação que a gente está. Primeiro, eu só querendo fazer um paralelo com o que o Ademir falou, do Planck, né, que ele voltou às bases. Eu espero que a gente não tenha que voltar às bases, aos fundamentos que nem o Planck fez, que voltou por desespero para poder fazer dar certo, né? Eu espero que a gente não chegue nessa parte do desespero ainda. Mas o que eu queria primeiro fazer um link com o que o Odílio falou, eu acho que é a parte da ligação com a indústria. Eu não sei porquê, eu não sei como mudar, e aí eu deixo isso como uma pergunta para a discussão, mas uma coisa que eu percebi que lá fora se tem, né? Eu participei de vários programas de intercâmbio, mas sempre procurando voltar para o Brasil, tanto que meu mestrado, meu doutorado foi por aqui, eu só fiz sanduíches, digamos assim, mas o que eu vejo lá fora, fazendo conexão com o que o Odílio falou da indústria, é o seguinte: quando se procura emprego lá, não se está majoritariamente preocupado com a sua formação. Se pergunta qual é a sua habilidade, o que você tem para contribuir naquela área, para aquele cargo que você está se candidatando. Ninguém está preocupado diretamente com o seu diploma como a única qualidade que você tem. Por exemplo, o Odílio falou do físico que foi fazer engenharia. A gente também tem, e isso daí eu conheço bastante exemplos disso, mas no LAIGO, eu inclusive, Odílio, eu acho que a primeira vez que eu te conheci foi no Rio Grande do Norte. A gente foi num evento lá organizado pelo Ricardo Sturani. Eu lembro que teve um professor que falou: a gente pode fazer muita ciência no LAIGO sem nunca falar de ondas gravitacionais, justamente por toda essa ciência que se faz por trás. E essa mentalidade que eu acho que a gente teria que mudar primeiro no povo brasileiro, né? Não é a sua formação que te dita o que você sabe fazer ou não. Claro que ela contribui. Só que isso me passa para uma coisa que é corriqueira para mim quando eu falo, principalmente entre amigos e familiares, e não é uma pergunta com desdém, muito pelo contrário, é uma pergunta buscando informação mesmo. Mas é a tal pergunta: ok, você trabalha com ondas gravitacionais, mas para que isso serve para a gente na prática? Né? E aí eu vejo que muitas vezes a gente acaba, não sei aonde a gente pode consertar isso, mas a gente acaba se distanciando e não tem essa visão de que, por exemplo, a internet só foi desenvolvida por conta de necessidade de transmissão de dados por conta do CERN. Por exemplo, o que o Odílio falou, o melhor isolamento sísmico está no LIGO, então isso tem 1001 aplicações, os melhores lasers, os melhores espelhos, então tudo isso tem desdobramento. Eu acho que as pessoas poderiam dar mais importância e não comprar esse discurso contra a universidade se fosse mais visível o que a pesquisa de base pode fazer. E eu não sei por que isso no Brasil não existe. Aonde se perdeu esse elo? Aonde que a gente deixou de falar para as crianças, para a educação fundamental, que pesquisa de base também faz desenvolvimento, né? E
eu gostaria de saber a opinião de vocês, aonde que a gente pode dar essa guinada e tentar falar com a nossa população, principalmente a mais jovem, para ter esse entendimento que no desenvolvimento de base que a gente desenvolve um país. Esse é um ponto muito interessante que você colocou. O detector brasileiro Schenberg, ele esteve na USP, no Instituto de Física, desde 2000 até 2015. Em todo esse intervalo de tempo, nós tivemos apenas um aluno de doutorado da USP, não, dois alunos, doutorado na USP em 15 anos de percurso do detector lá. Enquanto no INPE, eu tive 8 alunos experimentais que tinham dificuldade de trabalhar no detector na USP por causa de estar na USP, estar em São Paulo. E, no entanto, você tinha alunos fazendo estado sólido lá na USP. Você tem alunos fazendo estado sólido em várias... O estado sólido tem uma maior quantidade de alunos de física, né? Então, isso existe mesmo. Muita gente quer fazer uma física aplicada, mas não sabe que em experimentos de física fundamental você pode aplicar a técnica, a tecnologia que você desenvolver. Então, isso é um ponto que, infelizmente, a gente vê, está na cara para a gente, mas a gente não consegue convencer os alunos. Os alunos não enxergam assim. Eles não enxergam que, na verdade, qualquer tecnologia que eles tentam, qualquer conhecimento, ciência que eles tentam, básica, que eles estiverem desenvolvendo, pode ser aplicada. Não precisa fazer, não é só a física aplicada que vai ser aplicada, né? Então, isso é uma pena. Isso teria que ser mudado na escola. A solução, eu acho, é aquele programa de hands-on, quer dizer, aquele programa de você colocar as crianças desde o jardim de infância em contato com experimentos, com brincadeiras e experimentos, para elas naturalmente evoluírem em termos de raciocinar essas coisas todas. Um comentário sobre isso. Luiz, se eu entendi bem a sua questão, porque as pessoas não veem sentido no desenvolvimento de certas áreas, digamos assim, mais abstratas, eles não veem correlação, eu não preciso disso. Olha, o layman, como diz a pessoa do povo, é natural que ela tenha essa... As pessoas que não têm uma visão científica, é natural que elas tenham esse tipo de indagação. Você tem que partir do ponto de vista que isso já é uma indagação. Tá? Essa indagação não pode se voltar contra a universidade. Tá? Ela não pode se voltar contra a universidade. Então o que é importante, de fato? Esse tipo de indagação ele se acaba quando o desenvolvimento científico e econômico do país atinge um certo patamar. Porque atingir esse certo patamar não está desvinculado de um certo bem-estar social e uma possibilidade de que a população se eduque e leia. É isso que acontece, por exemplo, na Europa. Agora, o que você não pode ter é um conjunto de abençoados aqui que sabe a ciência do primeiro mundo. E um conjunto de famintos aqui servindo de suporte para essa comunidade, do qual se deve tirar dinheiro e porque a gente precisa, digamos, de investir em ciência para desenvolver a ciência. Sabe? Então, essa coisa, por exemplo, a gente vai atravessar um patamar, eu prevejo isso, e isso é uma previsão, viu, pessoal? Eu prevejo
que vai se começar um ciclo no Brasil que os Estados Unidos já passou há muito tempo. Olha, o Freeman Dyson, ele tem um livro chamado De Eros a Gaia, onde ele começa a comentar como ele foi do Departamento de Defesa e das instituições que determinavam para onde ia o dinheiro. Eles começaram a perceber nos anos 60 que as pessoas estavam justificando os seus projetos para o que servia. Para o que servia. Entendeu? E como a gente está sempre atrasado temporalmente, né, assim, de quando vamos desenvolver um certo esforço, isso vai acontecer no Brasil. Se você não estiver dizendo para que serve, o teu projeto não vai ser financiado. E o que é que eles descobriram nos Estados Unidos? O Freeman Dyson fala que eles começaram a perceber que isso não era bom para o desenvolvimento da ciência básica. E é da ciência básica que você vai trazer o quê? As novas tecnologias. Não se iludam, novas tecnologias, em geral, vêm da ciência básica. Isso tem sido historicamente assim. Então, o pessoal percebeu o seguinte, que, olha, o que é que a gente vai fazer? Palavra do Freeman Dyson, não são minhas. O que é que nós vamos fazer? Temos os grandes projetos aqui? Temos. Vamos apoiar todos? Não. Porque se esses grandes projetos não derem nada, será dinheiro jogado fora, e muito dinheiro. Então, qual era a orientação do Freeman Dyson? A orientação do Freeman Dyson é: subvencione alguns grandes projetos, mas subvencione milhares de pequenos projetos. Porque ele disse, é como uma cadeia alimentar. A visão dele, pessoal, era ecológica. Na cadeia alimentar, você tem poucos predadores, grandes predadores, e a multidão que alimenta esses predadores. Então, o que é que o Freeman Dyson diz? Olha, teve décadas, 5 anos, que a gente só aprovou grandes projetos, mas de onde era que surgia a novidade? Daqueles milhares de projetos pequenos. E dali surgia algo de relevância em física fundamental e, às vezes, também, muitas vezes, em tecnologia. Então, pessoal, é preciso ter um certo cuidado com isso. A gente vai ter que atingir ainda esse estado que a gente não vai precisar justificar a ciência básica pelo que ela dá, de imediato. Se fosse assim, não tinha surgido a mecânica quântica com todas essas aplicações notáveis que a gente vê no século XX. Né? No século XX. Entendeu? Então, é preciso ter um certo cuidado com isso. Por isso que o que eu acho mais importante é uma vontade de você ter um Estado nacional que não seja simplesmente um ajuntamento de pessoas. Sabe? Por quê? Porque um ajuntamento de pessoas não produz uma nação. Não produz uma nação. Nos Estados Unidos, quando você está com alguma crise, a primeira preocupação é o que vamos deixar para gerações futuras. Porque nós recebemos algo e honramos e prezamos. Mas o que é que nós vivendo agora, nesse sol que Deus nos deu, o que é que nós vamos deixar para gerações futuras? Então, a pergunta é diferente. A pergunta é diferente. Então, se você não tem... se você é só um entreposto comercial, como parece ser digamos assim, a tendência brasileira, a tendência histórica brasileira é ser um entreposto comercial, pessoas que vendem a nação sem ter um projeto nacional de desenvolvimento próprio, autônomo, altivo e soberano, não adianta, pessoal. Daqui a 100 anos, nossos herdeiros, né, nossos descendentes estarão discutindo essa mesma situação. Essa mesma situação. Isso não muda. Se você não tiver soberania para decidir suas próprias políticas, e que sejam políticas modernas e
que visem realmente melhorar as condições de vida média da população, para que elas entendam o que é ciência e que elas valorizem a ciência, se a gente está precisando ser mercadores. Ademir, agora deixa eu passar. Então, adianta pouco, na minha visão, sabe? Eu posso só fazer um contraponto antes, Rose? Tudo bem. Só uma coisa, com todo respeito, professor Ademir, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que se a gente ficar alegando que o tempo inteiro que a gente não tem que se preocupar e que a gente tem razão em falar que pesquisa de base é importante, e eu concordo que tem razão nesse argumento, entre a gente está vendendo peixe para peixeiro. Porque aqui todo mundo sabe que a pesquisa de base é importante. Mas o que eu acho, como você falou anteriormente, tem um vácuo entre as pessoas que têm esse nível de entendimento e a população que não tem. E aí chega alguma pessoa, que eu não quero dar o adjetivo para não ter problema, e fala que a faculdade está gastando dinheiro para fazer uma coisa que não está dando retorno imediato. E aí esse vácuo entre os acadêmicos e as pessoas que não têm essa educação é suprido por alguém que aponta e usa os acadêmicos como bode expiatório que está gastando dinheiro à toa. Então, por isso que eu estou falando, talvez a gente tenha... Eu me pergunto, tentando fazer um meia-culpa... Luiz, eu posso fazer um pequeno comentário sobre isso? Eu entendi seu ponto. A questão é o seguinte, não há contradição entre o meu ponto e o seu. Eu faço não só divulgação científica, eu divulgo ciência aqui no meu condomínio. Meu condomínio tem 300 apartamentos. Eu faço encontros de ciência e cultura no meu condomínio. Tá? Eu publico na revista de ensino, na revista brasileira de ensino de física, além de fazer a minha pesquisa. O que eu acho é que eu não posso me enganar, ou seja, trocar o essencial pelo acessório. Isso que você diz, que olha, vamos divulgar ciência, vamos sempre nas oportunidades que a gente tiver, dar entrevista, ficar feliz quando um colega, porque tem muita inveja nesse ambiente, porque é uma questão de ego. Eu vi isso, eu conheço histórias de arrepiar. Mas, olha, quando um colega dá entrevista numa rádio, numa televisão, a gente tem que se regozijar. Tem que dizer, pô, que bom que ele deu essa entrevista. Por quê? Porque está fortalecendo a ideia de fazer ciência. Olha, o Carlos Chagas. O Carlos Chagas é um fenômeno da medicina e nunca ganhou o prêmio Nobel. Você sabe por quê? Porque seus próprios colegas falavam mal dele, mandavam cartas para a Europa e para a Argentina, dizendo que a doença de Chagas não existia. Os colegas. Eu não estou falando do povo. Estou falando dos colegas. Então, o Brasil não tem nenhuma ética estabelecida no meio científico, porque a nossa ciência é jovem. A gente não tem nenhuma ética. Porque senão o Brasil já teria prêmio Nobel. E deixamos de ter por causa disso. Sabe? Então veja... O outro foi o César Lattes, né? A situação... O que eu estou dizendo é que a situação é complicada, que você deve fazer tudo isso que você fala, desde que esteja na sua alma fazer, você deve fazer. Quando um cara faz um bom trabalho, eu digo, poxa, é tão bom que eu gostaria de ter feito. Entendeu? Porque essa é a minha maneira de acabar com a inveja. Eu acabo com a inveja disso, muito bom. Se eu pudesse, eu tinha feito. Entendeu? E bola que segue, vou continuar fazendo as minhas coisas. E feliz porque o colega fez aquele trabalho. Então, esse ambiente, a gente não tem nem, não vamos nos enganar, a gente não tem nem na comunidade científica. Entendeu? Então, agora eu acho que quem está na comunidade científica e pensa seriamente no seu país, deve fazer de tudo um pouco. Deve fazer extensão, deve fazer divulgação científica, deve escrever livros, deve formar doutores, deve trabalhar na coisa
que seja mais teórica que possa existir, mais desligada da realidade, mas é dali de onde pode vir uma coisa nova, sem ele se preocupar com isso, mas ele sabendo que é fundamental, sabendo que ele é uma gota d'água no oceano, mas sabendo o que seria importante para, inclusive, alavancar pessoas como ele, que se façam acreditar de que existe um objetivo coletivo, comum, que nós fazemos parte de uma comunidade. Mas o que é que está acontecendo hoje no país? Compara com os chineses. Quando eu estava em 96, nos Estados Unidos, saiu na Nature um artigo. Sabe quantos chineses tinham no exterior fazendo pós-graduação? 150 mil. Era mais do que... Era o dobro da capacidade acadêmica brasileira. Mais do que o dobro. Hoje estão tudo na China. E os chineses adoram o país. E iam para o exterior sem bolsa do governo chinês. Eles disputavam as bolsas americanas e ganhavam, porque a escola secundária chinesa era muito boa. E aí tentaram apertar na Califórnia, por exemplo, não, tem chinês demais nas pós-graduações, a gente só vê chinês. Aí tentaram estabelecer cota. Os chineses só botaram essa. Quando eles apertaram no espaço no espaço de configuração, quando eles apertaram, o momento foi lá em cima, os caras ganhavam os primeiros lugares, em tudo que era lugar, entendeu? Então, por que eles conseguiram isso? E hoje voltaram, estão tudo lá, a China está assombrando o mundo. Por quê? Porque tem a coisa da nação. Talvez no futuro isso não precise mais, ainda vai ser uma terra. Não sei se é por aí, viu? Estou só falando, vai ser uma terra só. Não sei se é por aí. Agora, que seria bom, infelizmente, eu acho que eu já não tenho mais tanto tempo de vida para ver um Brasil como sonhava a minha geração, de fato, um Brasil soberano, porque é um país rico. Esse país é riquíssimo. Agora, desenvolver a indústria é possível, mas as bases têm que ser outras. E, certamente, dificilmente, vai ser baseado na coisa da moda hoje, que é o agro. O agro é pop. A gente abre aí, quando você liga a televisão, o agro é pop. Bom, graças à Embrapa. Mas é graças à Embrapa. Isso eles não põem. A Embrapa não aparece. A Embrapa, meu amigo, é um milagre brasileiro. É um milagre. A Embrapa estava lá na África, transferindo tecnologias. Entendeu? E isso... A Embrapa é o ITA para o agronegócio. Pois é. Então, nós temos exemplos de sucesso. Agora, o que eu quero chamar a atenção para essa geração mais nova que me ouve aqui é que esses exemplos de sucesso surgiram em momentos da ciência, em momentos da sociedade brasileira, e que são destruídos. A gente está tendo ainda uma certa resistência institucional. Vamos ver se isso ganha musculatura e consegue, de fato, resistir e a gente voltar ao trilho, que era o trilho do desenvolvimento. Eu me lembro, eu jovem... Deixa eu só passar agora a palavra ao Rodolfo, para ele fazer... Rodolfo? Só um comentário depois, Rose. Rapidinho, só uma parte aqui, Rodolfo, questão de ordem. Depois, Rose, você vê se tem questão no YouTube, talvez o Rafael tenha umas questões lá. Uhum. Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, eu estou achando essa discussão super importante, tá? Assim, acho que o Odílio pontuou muitos aspectos importantes, o Ademir também pontuou outros aspectos importantes, os comentários do Luiz, e o que eu digo para vocês é o seguinte, né? Então, assim, eu vejo, né? Não sou longe de ser experiente, como o Odílio e o Ademir, mas eu vejo o seguinte, que, né, então nos falta, nós, classe pesquisadores, nos falta uma consciência de classe,
né? Então, recentemente surgiu um movimento chamado Cientistas Engajados, encabeçado pela Mariana Moura, que ela fez doutorado na USP em Relações Internacionais, se não me falha a memória, e ela viu, junto com outros pós-graduandos, né, tudo isso que a gente está vendo de cortes da nossa pesquisa derretendo do ponto de vista econômico, né? Então, tem esse aspecto, né? Nós deveríamos ser uma classe minimamente unida, né? E eu vou dar um exemplo bem concreto. Em 2006, se não me falha a memória, 2007, o Sarkozy, ele tentou mudar a carreira dos pesquisadores na França. Na França, como que a coisa funciona? Todos os pesquisadores são contratados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e são repassados, através de um outro processo, para os institutos de pesquisa e para as universidades francesas. Quando ele tentou fazer isso, todos os pesquisadores da França entregaram uma carta de demissão no mesmo dia. Aí ele teve que recuar, né? Então, primeiro aspecto que eu quero colocar. Um segundo aspecto, em relação por exemplo, ciência e tecnologia, né? Então, eu postei no link, eu acabei caindo, tem um economista que eu sigo, tem um grupo de economistas desenvolvimentistas, um deles, inclusive é colega meu, da Rose e da Nádia, chamado André Roncalha, e eu tenho um canal no YouTube de difusão científica, depois eu posso passar para vocês, e o André, a gente teve uma conversa com o André, né? E o que acontece é o seguinte, ele é de um grupo de jovens economistas desenvolvimentistas, e o que acontece é o seguinte, o Brasil ele faz o caminho inverso, né? Então, quando a gente fala do agronegócio, vou dar um exemplo, que um deles já citou, mas curiosamente eu já tinha pensado nisso há uns anos atrás, que é o seguinte, o Brasil é o país, digamos assim, o maior produtor, o país mais importante da história do café é o Brasil, tá? A gente sabe que o café surgiu na Etiópia e tal, não sei o quê, foi trazido foi levado para vários países, até que veio para cá no século XIX e no final do século XVIII, e deu muito certo. Aí o que acontece? O Brasil não desenvolveu uma máquina de café sofisticada como uma Nespresso, como uma Dolce Gusto, não desenvolveu. Quer dizer, a gente tem o café, né? Então é o problema do valor agregado. Então você vende banana e daí você tem que vender 10 toneladas de banana para comprar um celular. Então, esse é um problema. E isso passa por política de desenvolvimento, passa por também burguesia nacional, que também tem um outro aspecto. Eu tenho uma teoria sobre a nossa burguesia nacional. Eu acho que ela é rentista, e como ela é de origem escravocrata, né? Então ela ganhou a terra com as capitanias hereditárias, depois foi escravocrata. Então, a minha teoria, isso é uma teoria, não sou sociólogo, não sou economista, não sou nada disso, que é o seguinte, é uma burguesia que tem uma versão ao esforço, né? Ali de fazer algo de dar passos além. Por quê? Porque, por exemplo, se a nossa burguesia nacional fosse ambiciosa nesse aspecto, falar assim, nossa, se o Brasil for mais rico, eu também serei mais rico. Né? Então, é claro que tem mais fatores, etc., segundo a minha visão. Mas aí o que acontece? Por exemplo, aí eu postei aqui o link do Paulo Gala e tem uma reportagem falando sobre a Ceitec. O mundo está com um apagão de microchips e o Brasil tem uma fábrica de microchips no Rio Grande do Sul, que é a Ceitec. O que o governo está fazendo? Está liquidando a fábrica. Recentemente, essa fábrica perdeu 60 profissionais para uma multinacional inglesa. Tá? Então, está jogando no lixo. Né? Então, imagina o seguinte, está valorizando o dólar. Eu vou lá e rasgo e queimo o dólar. Né? Então, estou fazendo, ao invés de eu segurar, né? Então, essa é a visão. Por quê? Porque tem uma concepção entreguista, não nacionalista, como a Ademir tinha falado. E aí, o que acontece é o seguinte, sobre a questão de ciência e tecnologia, nós temos uma grande capacidade, sim. Temos o Sirius, temos o INPE, que fez várias coisas, a gente tem um histórico de sucesso. Inclusive, o Proálcool foi talvez o maior histórico de sucesso de desenvolvimento tecnológico nacional. Quer dizer, a gente estava caminhando bem para isso, mas faltou também, e aí esses economistas que eu sigo, eles falam o seguinte, a fronteira tecnológica, a armadilha da renda média,
E a questão de chutar a escada. Os países desenvolvidos, eles chutam a escada para que os outros não subam. Mas, curiosamente, alguns subiram, como Coreia, como China. A China, há 40 anos atrás, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. E hoje a China, olha o que ela é, né? Então, tem tudo isso, tá? Tem todos esses aspectos. Então, a gente tirava sarro do Gurgel, né? Que era o carro que alguns mais novos aqui não sabem o que é, né? Que era um carro nacional, a gente tirava sarro. Aí a política do governo da época foi favorecer as multinacionais contra a Gurgel, né? Então hoje a Coreia vendia perucas dos anos 70, hoje a gente compra celular da Coreia, carro da Coreia, né? Isso não passa só pela questão de ensino, né? Então tem outros fatores, por exemplo, a questão da ciência básica. Uma vez eu estava conversando com um pesquisador do Synchrotron, que hoje é o Sirius, e ele falou o seguinte: quando o Sirius foi construído nos anos 90, mas ele tinha sido pensado já nos anos 80, várias empresas surgiram em volta do Sirius. Aí o que faltou, né? Que é isso que aí a gente vê a nossa visão tacanha, retrógrada, atrasada, né? Que é essa visão que permeia, por exemplo, a mídia convencional, que é o liberalismo econômico. Não, você tem que ter austeridade fiscal, o Estado é muito grande, a gente tem que encolher, deixa a empresa fluir, deixa o mercado. Mas só que a gente tem, por exemplo, uma internet que é privada, que é uma droga, que é uma porcaria, e a gente paga caro por um produto que é ruim. E cadê a livre concorrência, né? Então tem essas discussões. Mas aí o que acontece? Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quem assume os riscos é o Estado. Porque o pequeno empresário lá, o cara não vai ter cacife para bancar o risco de segurar um projeto que pode ser que dê errado, pode ser que ele não vá dar certo em um ano, Rodolfo, vai dar certo em 5. Rodolfo, Então, Rodolfo, nessa linha que você está falando, eu podia dar um pequeno exemplo. Manda bala. Para o pessoal perceber como a questão da liderança é importante, de uma liderança nacional. Porque se você não tiver uma liderança nacional consequente, ela pode atrasar décadas o desenvolvimento do país. Eu vou dar um exemplo mais concreto que eu conheço na história. Nós aprendemos que as grandes navegações foram realizadas pelos espanhóis e pelos portugueses. Só que 50 anos deles, a China tinha uma marinha poderosa e estava começando a circunnavegar a África. E o que foi que o imperador da China decidiu? Como eles têm uma ideia filosófica de que o que expande se destrói, o que expande demais termina se destruindo, o cara mandou queimar a frota chinesa. Olha, eles conheciam coisas que os portugueses só vieram descobrir 200 anos depois, que o escorbuto era provocado pela falta de frutas. Isso eles já sabiam em 1430. Os portugueses vieram descobrir em 1700 e pouco. Mesmo fazendo navegação durante todo aquele tempo, eles comiam bolacha seca. Entendeu? Então, veja, esse é um erro que os chineses já aprenderam na própria pele. Porque terminou ele sendo dominado pelos ingleses. Até que o governo chinês teve que dar Hong Kong por 100 anos. Todo mundo se lembra dessa história, né? Então, veja bem, tem que atrasar. E isso está de acordo com o quê? Com a visão da nação com a visão da população do significado da nação, que não seja só um lugar onde ela sobrevive a duras penas, como é no nosso caso. Então, nós nunca chegaremos aos Estados Unidos se uma parcela da classe média, intelectual, etc., desenvolver a sua ciência e ficar sempre pedindo mais verbas. Ela tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Mas a consciência tem que ser outra. Porque senão ela vai ficar enxugando gelo. Eu não estou dizendo que as pessoas abdiquem de seu projeto de fazer ciência, do seu projeto pessoal.
É isso que eu gosto. Se eu estiver ganhando bem ou mal, eu vou continuar fazendo isso. Agora, você tem que separar os aspectos acidentais dos essenciais. E quem te dá os aspectos essenciais é a África. Uhum. A gente não deve se enganar. A gente não deve se enganar, porque senão você estará como se estivesse na caverna de Platão. Tudo fica sendo uma ilusão. Você pode até deixar as suas coisas. Então, eu tenho essa visão. Eu vou ver a história. Quando é que o Brasil se desenvolveu? E eu identifico os ciclos. Primeiro governo Vargas, o golpe de 64, na área na área de tecnologia, na área de educação universitária. Eles fizeram uma reforma universitária, apoiaram a Petrobras como nunca, entendeu? Bom, e aí resultou Embrapa, Embraer, Eletrobras, entendeu? Tudo. Até um correio nacional eficiente eles criaram. Por quê? Porque eles sabiam que o Federal Express e-mail nos Estados Unidos é eficiente. E os Estados Unidos não privatizam o FedEx. Por quê? Porque é segurança nacional. Ademir, deixa eu só fazer uma parte. Posso? Olha só, você falou, né, de todo esse desenvolvimento, e o Odílio também, né, que vieram dessa geração que hoje está estabelecida na universidade e que já contribuiu bastante com muita formação de pessoas. Só que hoje, o que é que nós temos? Né? Depois da redemocratização, né, por não termos, digamos, projeto de longo prazo como a China, no caso da China, é bem claro que eles fazem projeto para 30 anos, para 50 anos. Hoje eles estão disputando, né, com os Estados Unidos a corrida espacial. Agora, no nosso caso, nós cientistas não temos voz nem vez, por exemplo, no Congresso Nacional, e é lá onde se definem as coisas. Então, o agronegócio eles têm mais de 300 votos. Nós não temos voz no Congresso Nacional. Né? E isso é uma coisa grave. Por quê? Porque, por exemplo, o que acabou de acontecer de se tirar uma verba gigantesca do CNPq e não tinha voz, nós não tínhamos voz. Só a posteriori que todo mundo está correndo, mas o que adianta correr depois que a coisa já está consolidada? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar, que a ciência precisa ter voz real, né? Política real. Como o agronegócio tem. Não é à toa que está transformando o país novamente em só um vendedor de commodities. Não é por acaso. Né? Só uma parte aí. Pessoal, deixa eu só... Nádia, você queria falar? É porque a gente já está numa avançada hora aí, nos últimos minutos. Nádia, você... Eu poderia fazer só um comentário rápido em cima das falas que estão maravilhosas, gente, está maravilhosa, estão dando altos elogios no YouTube também. E eu queria só comentar que eu sinto que, bom, tudo que foi falado aqui eu estou de acordo. Eu acho que faz falta, eu estou em parte com a fala do nosso amigo que falou agora há pouco, eu acho que faz falta nós, enquanto cientistas, eu não estou dizendo o Ademir em particular, porque ele faz ciência no condomínio, mas faz falta os pesquisadores e pesquisadoras, nos seus trabalhos, eles divulgarem o que eles fazem para a população. Eu acho que faz falta. Eu acho que todo projeto de ciência tinha que ter uma divulgação para a população em geral, mas, assim, levar de verdade para as pessoas entenderem. Mas por que isso? Para dar essa força científica que vai chegar ao parlamento. Através da população. A população vai sentir falta e vai cobrar dos seus parlamentares. Ué, isso aqui que está acontecendo, por que não está sendo financiado? Eu achei legal. Mas se elas não conhecem, elas não vão ajudar a cobrar dos parlamentares. A comunidade científica é pequena mesmo, como você está falando, né, Rose? Não é agronegócio com tanta gente assim. É pequeno em termos, temos muitas pessoas, é claro. Mas se a gente tiver a ajuda da população, cobrando, entendendo, vai aumentar. Então, eu sinto que faz muita falta isso, é uma coisa que está aumentando agora com as redes sociais, a possibilidade de chegar até a população mais facilmente, é uma coisa que a gente não tinha no passado.
a comunidade científica ficava fechada nos seus laboratórios, e fazia o quê? Escrevia em revista, escrevia em jornal, mas aí ninguém ia ler. Agora não, tem as redes sociais, teve até uma pessoa no YouTube perguntando, os palestrantes têm redes sociais? Eles querem participar, eles querem ver o que está acontecendo, né? E muitas inscrições nossas tinha gente de ensino médio, gente de outras áreas, filósofos, várias áreas estavam participando aqui do nosso evento, por exemplo. Então, eu sinto que é importante, sim, cada cientista procurar usar as redes sociais para falar da sua ciência, para que tenhamos aliados, né? Também no meio das pessoas que não são cientistas, não. Então, só dar um reforço aí nessa linha, embora eu entenda, como o Ademir está falando, que é preciso ter um espírito de todos queremos ciência, nós precisamos, né, ter um espírito nacional, de um projeto nacional. Mas aí, botando o povo para entender por que a ciência também é importante, porque, meu Deus, a gente perder tempo para explicar sobre a Terra plana para as pessoas não faz o menor sentido. Não faz sentido. Se a gente querendo ter like na internet, não dá. Mas a gente falar e divulgar a nossa ciência de uma maneira compreensível, eu acho que isso pode dar muito fruto, sim. É isso aí. Pessoal, e assim, para a gente fechar, eu gostaria de, né, a gente viu os problemas, né, foi apontado, muito bem apontado pelo professor Odílio, as questões, né, que algumas das questões que tem esse desafio enorme, mas, ao mesmo tempo, para esse público jovem que está aí nos assistindo, se o professor Odílio e o professor Ademir poderia também dar uma mensagem de otimismo, né, pelo menos para a gente tentar aí motivar os jovens. Por favor, professor Odílio. Olha, é como o Ademir falou, você precisa ter um projeto de nação, um projeto que realmente pense com inteligência as soluções. Não é qualquer solução, tem que pensar com inteligência as soluções. Eu acho que a gente precisa começar com a educação desde do primário. Tem que mudar, tem que introduzir a ciência no primário. Não é ciência só, sei lá que ano da escola. Tem que começar já no primário, né? Nos primeiros anos. Aí sim a gente vai mudar a mentalidade, porque os ministérios, né, eles precisam ter gente com uma educação que valorize a ciência. Você tem que ter gente no Congresso valorizando a ciência. Você precisa ter as pessoas que decidem a política no país precisam valorizar a ciência. Você só consegue fazer isso começando a educar a ciência desde os primeiros anos. Eu acho que é por aí. A coisa toma a sua própria vida, né? A coisa começa a mudar, a massa crítica muda de uma hora para outra. Eu posso comentar agora, Odílio? Pessoal, olha, pode parecer, pela minha fala de hoje, que eu não sou um otimista. Tá? Pode parecer. Mas, na realidade, as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu sou extremamente otimista. E o que eu acredito é o seguinte. Quero dizer para o jovem, primeiramente, se você gosta de ciência, e não precisa ser só de ciência, de educação de uma maneira geral, não precisa só ser de ciência exata, eu quero dizer, porque isso aqui é um encontro da área de ciência exata. E o que é importante na ciência? É uma pergunta. É uma pergunta. Uma pergunta pode decidir a sua vida se for uma pergunta sua. Sua. De preferência que não foi respondida, mas que seja uma dúvida. É importante que seja uma dúvida essencial sua. E isso pode te conduzir para o conhecimento. Isso pode te
te dirigir ao conhecimento. E aí a área que você vai escolher vai aparecer. E a coisa mais importante que existe nessa sociedade moderna, eu não tenho a menor dúvida, é a educação. E a educação geral. Não é que a gente vá voltar a ser enciclopedista para poder fazer alguma coisa. Não, não é isso. É você ter um conhecimento até para proteger a sua vida. A nação brasileira já era para estar explicando aos seus filhos que quem não tiver um mínimo de educação não vai poder nem vender a sua força de trabalho, porque vai ter um robô que vai fazer por ele. Essa é a tragédia do século XXI, pessoal. Que com o desenvolvimento da ciência, por um lado, a falta de educação para o outro, as pessoas não vão poder vender os seus braços para trabalhar. Porque se ele fizer serviços gerais, vai ter um robô que vai fazer por ele. E ele vai querer vender. Por favor, me alugue meus braços para alguma coisa que eu preciso comer. Ele não vai conseguir. Vejam, por isso que vocês têm que ter uma visão geral, é fundamental isso. Veja a quantidade de profissões que está se acabando. Vocês se lembram aqui em São Paulo, quando tinha o cara limpando vidro nos arranha-céus, nos edifícios? Tinha o cara lá limpando janela. Isso não existe mais, pessoal. Tem uma máquina que faz isso. Essa profissão acabou. Os fotógrafos, cadê os fotógrafos? Quem não se lembra que quando eu e o Odílio era pequeno, a gente se lembrava que tinha que tirar retrato 3x4? Se lembra, Odílio? Olha, eu tenho 3 pessoas na minha família que têm estudo de fotografia. De minha família, não. Do esposo da minha irmã. 3 fotógrafos. O último estava dando graças a Deus porque conseguiu vender o estudo de fotografia dele. Porque ele disse, acabou, a profissão acabou. Meu pai era alfaiate. Alfaiate. Quem acabou? Papai era um alfaiate exímio, ele ganhou a tesoura de ouro da cidade dele, Natal. A profissão dele acabou. Quem acabou com a profissão do meu pai? A roupa feita. A roupa feita é essa que você vai no supermercado, no shopping, e compra a sua roupa lá, experimenta na hora, e já sai com ela até vestido, se você quiser. Se fosse encontrar com sua namorada, você já sai com a roupa nova. Acabou com a profissão do meu pai. Isso vai acontecer, pessoal, em massa. Essa é a tragédia do século XXI. Por isso que a educação é fundamental. A educação é fundamental para você não se envenenar. Você saber, nessa sociedade que você vive, o que é que você deve se alimentar. Porque senão você pode ter todo o dinheiro do mundo e você pode estar acabando com sua saúde se você não tiver educação alimentar. Então, é um mundo, nós vivemos uma crise igual ao Renascimento, pessoal. Uma crise em todas as áreas. Claro que a humanidade irá passar por isso. Tá? Claro, precisa juntar as pontas. Tá certo? Então, é por isso que eu digo, a herança para os filhos, a melhor herança é a educação, senão eles mesmos acabam com a vida deles. Educação é educação geral. Nesse mundo líquido. Nós estamos vivendo num mundo líquido, onde, na nação que a gente vive, em particular, não existe uma proteção dos seus filhos, não existe querendo que toda a nação vá para frente. Entendeu? Agora, eu acho o seguinte, que se você gosta de uma dada coisa, não tenha medo. Aquilo que você ama é onde você vai trabalhar e se sentir bem. É onde o trabalho não se tornará uma canseira. Isso pode ser em qualquer coisa que você goste, mas você tem que se educar. Porque a educação ela é muito mais fundamental do que era, talvez, há 100 anos atrás. Porque senão você pode nem se colocar. E o pior, o Brasil não explica isso para os seus filhos.
que eles podem fazer parte daquela massa subproletária que não vai conseguir nem vender a sua energia vital, porque não vai ter um trabalho. Então, isso é uma tragédia coletiva, porque quando a gente sai na rua, basta olhar para os semáforos e ver o que está acontecendo. Estamos voltando, pessoal, estamos voltando, por isso que é preciso uma ressurreição. Mas a ressurreição não deve ser dissociada daquilo que você quer fazer na vida. Essa ressurreição tem que ser aqui. Compreender a sociedade que você vive. Agora, você tem que se ligar no trabalho que não lhe cansa. E o trabalho que não lhe cansa é o que você gosta. Entendeu? É o trabalho que você se sente feliz fazendo. Tá? E se for a ciência, vá fundo, meu jovem. Eu tive essa dúvida. Vou fazer física ou não vou fazer física? Eu tinha vários atrativos. Quando eu era menino, eu queria fazer história. Mas quando eu aprendi que a física tinha uma certa lógica, eu disse, não, é a física. E aí eu decidi. E eu decidi conversando com quem? Não foi com nenhum sábio, não. Eu tinha aquela dúvida, eu conversei com um senhor que morava lá na minha periferia, em Natal, eu morava na periferia, e ele disse, você gosta, Demil? Eu disse, rapaz, eu gosto muito. Ele disse, então faça, não tenha dúvida, porque... E aí eu compreendi que é onde eu teria o maior rendimento, porque você trabalha sem cansar. Isso vale, pessoal, para tudo, para todas as profissões, em particular para a ciência, porque é a única maneira de você chegar aos seus anos galileanos, eu estou nos meus anos galileanos, feliz com o que você está fazendo. Você se lembra que Galileu, que deve ser o nosso exemplo, ele fez o maior trabalho dele com 68 anos, 67 anos de idade, que foram os diálogos sobre os dois sistemas do mundo. Ele contrabandeou, ele estava em prisão domiciliar, contrabandeou para a Holanda. Provavelmente com a ajuda da irmã, o pessoal escuta. Então, você pode criar, na área de ciência, você pode criar, porque você não é um jogador de futebol, que exige muito mais do físico. Né? Você pode criar. Isso pode te deixar feliz se você gosta de ciência. Eu quero só avisar que eu nunca tentei vender a ciência como uma pepita de ouro para todo mundo. Não, eu ensino ciência, aqueles que gostarem, sigam o caminho, porque é um caminho interessante, muito interessante. É isso que eu tenho que dizer. Muito bom. Deixa eu só... Né? E o amor à ciência ele é muito maior que qualquer estupidez de governos, né? E que governos passam. A gente já passou por situações também muito difíceis na década de 90, quando eu estava na graduação, indo para mestrado, doutorado, sem nenhuma perspectiva de concurso, sem nenhuma perspectiva de melhoria nas universidades federais, né? As coisas mudaram, foi outro ciclo, e a gente vai passar por esse ciclo também. E a sociedade, né, científica, ela é robusta para resistir, e nós vamos resistir. Né? E aí eu passo a palavra para a nossa coordenadora, para as suas colocações finais. Nossa, o que eu posso dizer depois de tantas palavras poderosas que foram faladas aqui na mesa redonda e tantos conhecimentos bacanas que nós tivemos aí ao longo do dia inteiro?